Eu vou fechar aqui meu microfone, tá? Ok. O ciclo contínuo. A mulher tem necessidade de se sentir conectada à sua verdadeira natureza, às suas forças criativas, ao seu corpo e ao lugar na natureza. Se essa necessidade for ignorada, ela pode acabar por se expressando por meio de um comportamento negativo. Descobrindo, por meio da mandala lunar, quais são as suas necessidades e tentando satisfazê-las, a mulher pode aprender e conduzir suas energias e seu comportamento. Com certeza há mulheres que precisam de ajuda e orientação médica extra, tanto para problemas físicos quanto. No entanto, aquela que se torna consciente dos seus próprios problemas cíclicos e das suas necessidades é mais capaz de procurar ajuda apropriada. As energias pessoais das fases dos ciclos não devem ser examinadas de modo isolado, e sim serem vistas como um todo. Como no ciclo lunar, não é possível ver completude do ciclo menstrual a qualquer momento. Mas algumas das fases são visíveis e todas as fases fluem de uma para a outra num movimento contínuo. Cada mulher é um ciclo inteiro. Ela é luz e escuridão, mas em cada situação específica, ela só pode ser vista sob a luz da fase que está atravessando naquele momento. As mulheres precisam se identificar mentalmente com esse ciclo e equilibrar, assim, as diferentes energias e fases, de forma a usar os melhores momentos a cada mês para as tarefas mais apropriadas e as demandas de cada estilo de vida. Leve em consideração seu ciclo pessoal. Conforme vimos, há momentos ótimos durante o mês para certas atividades. Ao partir dos registros da sua própria mandala lunar, você será capaz de identificar seus momentos de força e começará a perceber que eles são parte de um padrão repetitivo. Se você descobrir que a fase menstrual não consegue lidar muito bem com a família ou seu ambiente de trabalho, o simples fato de saber que em poucos dias entrará numa fase de grande atividade mental e física pode aliviar um pouco a pressão mental. Para alguém que usa a criatividade no trabalho, a mudança de uma fase de criatividade ativa para uma passiva pode ser assustadora, até que ela perceba que a uma fase ativa retornará ou que sua criatividade simplesmente tomou outra forma. O aspecto importante enfatizado pela mandala lunar é que não há nada errado com você. Poderíamos descobrir a visão tradicional, linear, de um período, por exemplo, um ano, como uma série de trabalhos ou projetos, cada um atravessado por períodos de motivação alta ou baixa, até se completarem. No momento, se você enxergar o ano como uma sequência repetitiva de ciclos, será possível organizar as tarefas de forma que cada uma receba a atenção e energia apropriada em cada fase do seu ciclo. Assim, o trabalho pode ser mantido com altos níveis de realização e de habilidade no decorrer do ano. A fase da donzela pode ser usada para analisar e desenvolver novos projetos e aumentar o entusiasmo. A fase da mãe é o momento de manter projetos e apoiar os relacionamentos. A fase da feiticeira pode ser utilizada para a destruição e uma elevada criatividade. Por fim, a fase da bruxa anciã
é um momento ótimo para liberar o velho e o desatualizado e desenvolver os novos insights e memórias, ainda que, obviamente, essa abordagem não seja possível quando trabalhamos com prazos rígidos ou sob circunstâncias de maior pressão. O uso ativo do ciclo poderá trazer maior inspiração e satisfação a seu trabalho e suas ideias no caso de projetos menos rígidos ao longo prazo. Autodesenvolvimento e crescimento. As 4 fases do seu ciclo também lhe oferecem uma oportunidade para avaliar a uma vida uma vez por mês e realizar as mudanças necessárias. A fase da feiticeira é o momento de rever seus projetos e ações e decidir o que precisa ser alterado. A fase da bruxa anciã é o momento de luto pela vida que se passou, de aceitar mentalmente as mudanças e refletir sobre o futuro. A fase da donzela é o tempo de fazer as mudanças físicas. A fase da mãe permite que sua mudança se realize. Ao ser verdadeira, com todos os aspectos da natureza, você percebe que pode ser autoconfiante, ativa e forte, que pode nutrir sem ser fraca, que pode ser selvagem e instintiva, e além de calma e racional, e que você tem uma bela escuridão dentro de si mesma, profundezas que vão além do mundano. Aí aqui nós temos um exercício. Após ler essa sessão e construir suas mandalas lunares, talvez seja útil reler a história ou despertar, para obter uma síntese de energia do ciclo menstrual. Expanda a mandala lunar. A mandala lunar pode se tornar mais do que uma série de observações. Ela pode ser fonte de expressão do seu ciclo mensal e mesmo uma obra de arte viva. No fim da sessão, a mandala lunar, sugere-se utilizar um lápis coloridos em sua mandala como forma de enfatizar as diferentes fases. Essa ideia pode ser levada a um estágio adiante, a fim de produzir uma roda simbólica das suas próprias energias. Ao usar a mandala lunar colorida como base e incluir nela as fases da Lua, deixando de lado a numeração, a roda se torna um símbolo de seu ciclo, em vez de um recurso para a observação. Adicione à mandala qualquer símbolo, cor ou imagem que expresse como você se sente em cada fase. Use frases ou palavras, fotografias ou objetos naturais, caso não possa desenhar. Talvez você queira se referir às palavras-chave sobre as diferentes fases, listadas ao final de cada sessão, ou estudar a figura 6. Esse símbolo da mandala lunar pode ser simples ou complicado, como desejar. Ele pode ser desenhado em papel, em madeira ou pedra e pode ser de qualquer tamanho. Complete a imagem com um pequeno círculo central que represente o seu eu interior. A imagem criada representa suas próprias energias cíclicas e, ao usá-la numa meditação ou apenas olhar para ela, você poderá se lembrar de todos os seus aspectos. Talvez você queira expressar o símbolo da mandala lunar numa forma tridimensional, como um cinturão ou um colar. Escolha contas diferentes para representar cada uma das fases lunares e enfie numa tira de couro, deixando uma certa distância entre elas. Use linhas, contas, miçangas e artefatos de cores diferentes, a fim de representar as diferentes energias e associação que você desenvolveu com cada uma das fases. Amarre-as à tira de couro entre as contas das fases lunares.
Você talvez ache mais fácil adaptar um cinturão ou um colar já pronto. Se possível, tente fazer cada seção desse cinturão ou colar durante a fase apropriada do seu ciclo. Isso tornará mais fácil expressar suas sensações a respeito dessa fase, em vez de apenas tentar se lembrar de como se sentiu. Ao amarrar as duas extremidades em volta do quadril ou do pescoço, você completará o círculo do seu ciclo. E, de pé dentro desse círculo, você será o ponto de equilíbrio das suas energias cíclicas. Aí tem o próximo exercício de visualização do cinturão. Sente-se usando seu cinturão e permita-se relaxar lentamente. Conscientize-se da escuridão interior e sinta-se confortável em equilíbrio. Visualize-se de pé no centro de uma grande planície escura. Acima de você, note os pontinhos pequeninos das estrelas na abóbada celeste. À sua frente, no leste, as estrelas brilham com a luz de uma lua crescente que se ergue. Permita que as imagens que você associa a essa fase apareçam diante de você. Isso pode incluir animais, cores, músicas, pessoas, deusas ou cenários. Permita que elas apareçam na planície. Talvez alguns à luz do dia, outros sobre a luz da lua. Sinta as energias associadas a essa fase que se intensificam no seu corpo. Talvez você queira interagir de alguma forma com as imagens. Quando se sentir pronta, retorne à posição original e volte-se para o sul. À medida que você se vira, sinta as energias do seu corpo que fluem e se alteram. Diante de você há uma grande lua de colheita ao Everest Mon, num céu de um azul marinho profundo. Permita que as imagens associadas e essa fase apareçam na planície e que as energias possam emergir em seu corpo. E quando estiver pronta, volte-se para o oeste e repita o procedimento enquanto observa as pontas da lua minguante em formato de chifres. Finalmente, vire-se para a escuridão do norte, com suas estrelas, e permita que sua consciência dê o contorno e forma às energias e aos sentimentos. Esteja consciente da luz, das fases da lua atrás de você em ambos os lados. Então direcione sua consciência para você, no centro da planície. Ao seu redor estão as energias e personalidades que estiveram com você no decorrer do mês. Reconheça-se como donzela, mãe, feiticeira e bruxa anciã. E tome consciência a esses eus. São partes iguais de você mesma. Enquanto permanece no centro, esteja consciente de que você está fora dessas personalidades e ainda as ondas de energias tenham suas quedas e sigam um fluxo ao seu redor. O essencial é que você permaneça firme no centro. Dirija sua consciência de volta ao ciclo e sinta as energias ao seu redor, dando-se conta de que você não mais precisa ser um barco arremessado pelas correntezas, com ondas que a derrubam
todos os dias. Você agora é capaz de perceber as correntes, de preparar seu barco e seu leme ao de lidar a forma harmoniosa com as energias a fim de dirigir o circundando a borda da planície. Observe uma grande serpente colorida que ondula com o fluxo das energias. Conscientize-se do cinturão cingindo a sua cintura e permita que ela se sobreponha à cena ao seu redor como um símbolo de ciclo de energias que você mantém em equilíbrio. Quando estiver pronta, traga suavemente a consciência de volta ao seu corpo. Dessa forma, o cinturão se torna uma conexão ativa com o seu ciclo e um modo de reequilibrar as energias cíclicas ou de se reconectar com elas. A expressão do seu ciclo mudará no decorrer do tempo. Você precisará pintar outro símbolo ou fazer outro colar ou cinturão. A intenção não é que esses objetos sejam estáticos e nem eles limitam o seu ciclo, mas que sejam uma forma de expressão do seu ciclo naquele momento. Ao fim da menstruação, seja por causa da menopausa ou da gravidez, essa expressão precisa ser desfeita para que se encontre uma nova forma. O objeto por si só não é sagrado. O ciclo que ele expressa, o processo de fazê-lo, sim, são sagrados. Os últimos fios ou contas do cinturão de uma avó podem ser tecidos nos fios de um cinturão da filha. E a mãe pode fazer o primeiro cinturão da filha usando alguns fios do seu próprio. O cinturão, desse modo, torna-se não apenas um símbolo de natureza cíclica da mulher, mas também uma tradição viva. Aprofunde seu trabalho com as energias. Após completar os exercícios da lua vermelha, talvez você deseje continuar trabalhando com suas energias menstruais. E este livro pode oferecer apenas um apanhado de ideias e inspirações ligadas ao ciclo menstrual. E há muita coisa a ser descoberta individualmente ou reaprendida dentro de um grupo. O conceito de diário pode ser levado além dos primeiros meses e usado como objeto de refletir sobre as influências do nosso ciclo ao longo prazo. Durante o ano, observe se uma estação em particular surte algum efeito sobre as suas fases. Note-se, com a entrada da Lua nos diferentes signos do zodíaco, você sente uma influência em seu ciclo e suas energias. Se você participa de um grupo de mulheres há muito tempo ou tem uma relação próxima com uma mulher, veja se o ciclo de vocês entram em ressonância. Se você se tornar mãe, repare se as energias dos seus ciclos mudam. Note também se a orientação do seu ciclo muda dependendo de suas aspirações e objetivos na vida. A influência de mais longo prazo no ciclo de uma mulher são claramente as fases da vida dela. A identificação das fases e as energias menstruais lhe possibilitará passar por cada uma das fases de sua vida com maior facilidade. A mudança da donzela para a mãe e de feiticeira para a bruxa anciã serão mais facilmente aceitas com a compreensão da passagem do ciclo. Assim, ela vive de forma plena as energias da fase pela qual acabou de passar e antecipa as energias que virão na nova fase. Ao vivenciar a completude do ciclo dentro de si, a mulher é capaz de vê-lo e de entrar em empatia com a sua expressão em meninas,
mães e mulheres mais velhas ao seu redor e perceber que o ciclo é um todo contínuo que atravessa o tempo. Continua? A lua criativa. A criatividade das mulheres. O conceito da lua como fonte do espírito criativo foi uma das ideias mais antigas expressas pela humanidade. Tal ideia ainda sobrevive e pode ser encontrada em algumas culturas atuais, bem como nas suas lendas e mitologia. A ligação entre a criatividade das mulheres e a lua era observada no ciclo repetitivo da energia criativa, que mudava de forma no decorrer do ciclo menstrual feminino. Essas energias davam a cada mulher a capacidade de criar, ou seja, de trazer ao ser o não manifesto, seja ele uma ideia, um entendimento ou a própria vida. A energia criativa formou uma ponte entre o mundo tangível e o intangível e encontrou expressão por meio do intelecto, das emoções, da intuição, do subconsciente e do corpo, dependendo da fase específica do ciclo feminino. Reconhecia-se que a criatividade, a sexualidade e a espiritualidade da mulher emergiam do seu próprio corpo e dos seus ritmos, e que as energias criativas conectadas à sua sexualidade reforçavam o ciclo menstrual, que renovava a própria vida a cada mês. Muitas mulheres modernas acreditam não ser nada criativa e podem até rejeitar qualquer atividade que considerem criativa. No entanto, as energias criativas não se expressam apenas quando pintamos figuras, tocamos instrumentos ou escrevemos poesias. Elas são ativas no decorrer da vida da mulher, não importando se sua expressão é vista como criativa ou não. Todas as mulheres têm a capacidade de criar, mas a forma como cada uma se relaciona com esse potencial depende da consciência das próprias energias criativas e da sua conexão com o seu corpo, sua sexualidade e sua espiritualidade. Muitas mulheres têm uma visão limitada da criatividade, não por causa da percepção de suas próprias capacidades ou incapacidades, mas por causa da visão limitante que a sociedade impõe sobre os resultados da criatividade. A criatividade não é expressa num produto, mas no processo de dar forma a ele. É o dar forma à experiência do seu eu interior em relação ao mundo ao seu redor, seja numa forma tangível, como na geração de uma criança ou numa pintura, seja numa forma intangível, como numa ideia, um relacionamento ou uma dança. A forma inconsciente da sua sexualidade ao lado do mês altera a percepção que a mulher tem da vida e gera mudanças também em sua consciência e em suas experiências, bem como na sua expressão das energias criativas interiores. As energias da fase da donzela são iniciadoras e visionárias, e as da fase da mãe são as físicas e emocionais. As da feiticeira, dinâmicas e intuitivas, e da fase da bruxa anciã, instintivas e espirituais. Essas energias são despertadas por meio do corpo e da mente da mulher de cada mês, e não são separadas das energias criativas da sua sexualidade. No ápice da experiência sexual e erótica de cada mulher, dentro do seu ciclo menstrual, sua percepção do mundo pode produzir sua expressão mais criativa e espirituais. Os ciclos da sexualidade, da espiritualidade e da consciência criativa passam a ser
esperáveis numa mulher que as vive suas verdadeiras naturezas. Essa natureza é para expressar a sua consciência, dar forma às suas necessidades e sentimentos, celebrar sua alegria pela vida e pelo desfrutar do seu corpo e expressar a relação dela com o mundo. A criatividade das mulheres, vista como um processo que reflete a experiência da vida e verdadeira natureza feminina, não limitará a visão da arte ou do produto da criatividade. Há algumas pinturas abstratas numa galeria cara. Ao contrário, essa perspectiva irá expandir esse conceito a fim de incluir todos os aspectos das capacidades de uma mulher e de sua própria vida. A arte pode ser qualquer forma por meio do qual a energia de uma mulher se expresse, e todas as formas de expressão são válidas, independentemente de sua forma física e da habilidade relativa que a mulher tenha para expressá-la. A pintura de uma amadora, com poucas habilidades técnicas, é tão válida quanto a pintura feita por uma mulher de grande talento. Assim como escrever um poema de amor é tão válido quanto propor a solução para um problema ou assar um bolo. Se a arte é vista como a expressão das energias criativas por meio de experiências físicas e interiores e também da consciência da vida, então a divisão entre a arte e a vida se dissolve e todos os aspectos da vida se tornam arte. Uma pessoa dos tempos modernos que visite um museu, por exemplo, poderá muito bem se impressionar com a beleza dos adornos com os quais as culturas antigas decoravam seus utensílios domésticos mais básicos. Para essas culturas, a arte era uma expressão de vida e ela refletia em todos os aspectos da sua própria vida. Na sociedade moderna, a expressão das energias criativas foi tristemente restringida pela percepção do produto criado. Com frequência, é um requisito que o produto tenha um significado, uma razão intelectual, para que seu valor seja reconhecido. Assim, a experiência de ambos, produtor e receptor, agrega um valor insignificante à forma artística, muito aquém do que ela merece. Essa limitação do valor percebido na arte resultou numa sociedade que deixou de valorizar ou respeitar muitas das formas criativas femininas tradicionais. A visão moderna da arte se restringe a habilidades técnicas e percepção intelectual, que vão além das capacidades de uma pessoa normal. Contudo, as artes tradicionais das mulheres são amplamente difundidas e estão disponíveis para todas. As artes tradicionais femininas. As habilidades criativas tradicionais das mulheres eram, em sua origem, uma expressão de suas energias criativas aplicadas às áreas de sobrevivência, da tradição, da beleza, da compreensão, da maternidade, do insight e da sabedoria, e refletiam as experiências das mulheres e a interação com a vida. No passado, essas aptidões e a capacidade criativa feminina eram respeitadas e consideradas vitais para a sobrevivência da tribo e reconhecidas como um reflexo da divindade. As mulheres proviam a estabilidade e eram o manancial da comunidade. Elas tornavam o lar um lugar de segurança, conforto e pertencimento. E muitas culturas, em especial as culturas nômades, construíram seus lares, provendo um abrigo para suas famílias e seu homem. As mulheres proviam um alimento
plantando, cuidando das lavouras e cultivando a terra. Elas cozinhavam, muitas vezes tratando os alimentos que até então não eram adequados ao consumo e preservavam e estocavam comida para viabilizar a sobrevivência no inverno. Por meio do seu conhecimento das plantas, eram capazes de oferecer cura e bem-estar. As mulheres usavam os recursos à sua volta para fazer o necessário à sobrevivência e ao conforto. As peles eram usadas na construção de utensílios domésticos, vestuário e decoração. E mais tarde começou a afiar a lã de cabra e ovelhas domesticadas, para se fazer depois o tecido. Na maioria das vezes, eram as mulheres que tradicionalmente faziam os colchões e os cestos tecidos com os ramos e junco, bem como os recipientes que serviam para armazenar os alimentos e para cozinhar e carregar a água. Seus instrumentos e os produtos do seu trabalho eram decorados com o objetivo de refletir a beleza do mundo ao redor. E muitas vezes suas tarefas assumiam um papel devocional na expressão religiosa dessas mulheres. Essas habilidades para a decoração não eram importantes para a sobrevivência direta e o bem-estar físico da família, mas levavam a consciência da beleza à comunidade e, posteriormente, se tornaram recursos importantes na troca de mercadorias entre os povoados. As mulheres também criavam a família, não apenas dando à luz as crianças que continuariam a linhagem, mas também dando a elas o senso de pertencimento. As relações criadas entre as mulheres se tornaram fonte de estrutura e de ajuda, apoio e cuidado em tempos de necessidade. A capacidade feminina de garantir a continuidade da vida trouxe os conceitos de continuidade e ancestralidade, e as mulheres também eram responsáveis por passar adiante as habilidades e tradições necessárias à sobrevivência das crianças. A mulher que pertencia a uma tribo ajudava a criar a compreensão nessas crianças acerca do papel da humanidade na natureza, criando as tradições futuras e a personalidade da comunidade. Mesmo com o aumento do domínio masculino, as habilidades criativas femininas ainda não eram procuradas, mesmo que estivessem perdido grande parte do respeito que inspiravam o seu lugar na sociedade. As mulheres se tornaram produtoras não só de mercadorias, mas de seus lares, de seus herdeiros, do seu vestuário e de sua alimentação. E qualquer coisa que elas produziam se tornava de imediato propriedade dos homens. Sua capacidade mágica para criar foi ofuscada pela propriedade do que elas criavam. Dessa forma, a expressão ativa das energias criativas femininas na sociedade, por meio do seu intelecto ou espiritualidade, foi negada. As mulheres ainda tinham importância por gerar os filhos, em particular de herdeiros varões, mas o seu talento para ajudar a criar a personalidade e o conhecimento de suas crianças foi tomado pela sociedade masculina. Até os anos de 1960, as mulheres da sociedade ocidental tinham valor porque cuidavam da casa e dos seus filhos, ainda que sua expressão intelectual, sexual, espiritual e criativa o limitasse muitas vezes à ideia de manter o marido e a família felizes. As mulheres ainda usavam suas aptidões para prover alimentos, fazer roupas e artefatos e cuidar da casa e da família. No entanto, exceto nos tempos de guerra e recessão, a importância dessas funções era considerada secundária e comparada ao trabalho, ao papel do homem.
Após os anos de 1960, o surgimento do feminismo, o papel da mulher na sociedade sofreu uma mudança notável. As mulheres começaram a reivindicar oportunidades para usar suas competências em outras áreas além do lar. A imagem da mulher intelectual, com habilidades criativas aplicadas à comunicação, à resolução de problemas ou à formação de ideias, estruturas e organizações, começou a ganhar algum reconhecimento. Para isso, no entanto, as mulheres precisavam competir com os homens nos termos deles, e o resultado dessa batalha foi a degeneração da última expressão matriarcal, a maternidade e a função de dona de casa. As habilidades criativas tradicionais das mulheres começaram a ser vistas por elas mesmas em termos masculinos como menos importantes que o trabalho apropriado, que trazia o retorno financeiro. Antes, as habilidades criativas eram o meio de sobrevivência, a expressão da experiência e da compreensão da vida. Agora tinham sido reduzidas a hobbies. As energias cíclicas e as habilidades femininas ainda têm muito a oferecer à sociedade moderna, e as mulheres estão começando a compreender, a se expressar uma vez mais nas áreas tradicionais, assim como nas áreas que antes estavam além das suas experiências. No entanto, não há regras rígidas para uma mulher e a expressão de suas energias criativas. Não importa se ela é mãe, diretora de uma empresa, funcionária de um escritório, operária ou uma mulher sábia e curandeira. Todas essas funções são partes do ser mulher e todas podem fazer uso de suas energias cíclicas. Para que a sociedade em geral aceite todas as expressões das energias da mulher, seja ela donzela, mãe feiticeira ou bruxa anciã, é preciso que a mulher reconheça, antes de tudo, esses aspectos em seu interior, para só então oferecer espaço para outras mulheres aceitá-los nelas. O despertar das energias criativas. É muito comprido, Raquel, esse trecho aí? Esse aqui, ele é uma, duas, três, é umas É 3 bastante, páginas. né? É. É porque eu acho que até aqui tem bastante coisa para a gente comentar, né? É isso, senão a gente Né? vai acabar perdendo. Que página que parou aí no físico? No livro físico foi 207. Daí a gente começa o despertar das energias criativas. Tá, 207, né? Vou anotar. Qual que é o título? Vai me O dizer? despertar das energias criativas. Pois é, tem bastante coisa. Bastante coisa, né? A gente queria tanto, né? Agora tem que lidar com tudo isso. Agora a gente tem As fases. agora a gente tem que aprender a reaprender, né? O que a gente esqueceu há muito tempo. Para mim, entender isso, se fosse para resumir numa palavrinha, acho que eu resumiria em autonomia, sabe? Porque quando a gente entende isso e aprende a aplicar isso na nossa vida, como ela fala, fica tudo mais fluido, fica tudo mais melhor organizado, né? Mais distribuído na nossa vida. Cada dia que passa eu tenho percebido essas coisas e tentado trazer as atividades do dia a dia para dentro desse, desse esquema cíclico, sabe? Dentro de todas essas 4 energias. Sim. Até assim, quanto aos estudos, né?
Os meus estudos, eu às vezes me sentia muito frustrada porque eu queria estudar um monte de coisa e tipo, não, às vezes para mim aquela fase que eu não tava pensando em estudar determinado assunto. E eu acabava nunca começando, né? Então, por exemplo, se tinha um assunto assim mais aprofundado que precisava de mais atenção, mais foco, e eu tava menstruada, eu não conseguia levar aquele assunto para adiante, sabe? Foi o que Então aconteceu. e daí você fica pensando, tá, mas essa falta de foco, né? Essa fase mais para dentro, ela é só um período. Será que eu não posso usar essa fase para estudar alguma outra coisa? Algo que seja, por exemplo, autoconhecimento, né? E aos pouquinhos assim, eu tô tentando fazer esses links, sabe? Com o que eu quero, com o que eu gostaria de estar fazendo, só que distribuir tudo isso ao longo do ciclo de forma que não fique pesado ou que eu me sinta tipo, pressionada a fazer, sabe? E é muito interessante para mim, eu acho que a gente entendendo isso, a gente resgata o nosso poder pessoal total, né? Quando a gente entende isso, não tem mais quem pare a gente, né? Eu acho que a gente para de nadar contra a maré, né, Isa? É isso aí. Vai seguindo o nosso fluxo. A gente não se Isso. adequa mais a alguma coisa. As coisas se adequam às nossas necessidades e às nossas intenções, né? Eu ainda estou no processo ainda. Falta compreender e, e sentir muito mais essas energias, né? Mas já fico orgulhosa de começar a perceber as coisas. Às vezes a gente se coloca muito ainda nessa expectativa do mundo ideal, que eu comecei a ver isso, então eu já tenho que identificar e produzir dentro dessas minhas energias, né? É, E eu me pegava muito nessa ideia ilusória, de que, não, eu já estou tendo consciência, então por que não está fluindo? E ficava me cobrando, né? Mas sem entender ainda e sem sentir verdadeiramente as coisas, né? E é um processo. Ainda estou engatinhando, mas eu já consigo perceber algumas coisas, e isso já me deixa muito motivado, né? Antes dessa cobrança excessiva, que também é uma coisa imposta dentro dessa nossa realidade, né, de sociedade, de produção, né? A gente ainda fica nessa, mas eu já despertei, eu tenho que produzir, então, dentro é. dessa nova vertente. A gente sempre fica querendo se encaixar em alguma coisa, né? E aí, hoje eu queria mostrar uma coisa para vocês. Olha, Ai, que linda! Finalizou! tô conseguindo 25 dias. Ai, olha só, tá quase finalizando, que bom. E aí, Dá um é muito orgulhinho, bacana né? ver isso. Exatamente. Aí, como a gente está falando da mandala, eu quis compartilhar, porque me deixou assim, muito emotiva, porque eu nunca cheguei tão longe. Ai, que legal, que bom. Ficou linda? Primeira de muitas. A primeira de muitas, vou guardar com carinho para analisar todas. Que legal, é muito É, bom, né? e é muito lúdico a gente começar a entender e colocar essa questão das cores, né? E aí a gente, ao longo do dia, a gente já vai percebendo algumas atitudes e algumas energias ou a ausência delas, e a gente já imagina, como é que eu vou registrar isso na minha mandala, né? E aí é muito bacana, porque as coisas vão se tornando mais conscientes, né? Isso. E é o que falta, né? A gente estar presente. Então, eu acho que essas experiências e exercícios que traz no livro, traz muito a gente para o momento da presença, né? Embora eu ainda tenha muitos dos meus escapes de fuga, né? Ainda tenho bastante, mas aí eu já consigo identificar alguns ciclos que são repetitivos, que são obsessivos, né? Quais que são E os aí, gatilhos, né? não, Quando a gente exatamente. identifica o gatilho, fica bem fácil de aprender a lidar ou de tentar, sei lá, contornar a situação e não cair na armadilha, né?
que Bem acaba... do que a gente estava falando ontem, né? A gente vai identificando isso, a nossa psique. Qual é o que dentro da minha psique leva àquela atitude, né? E aí, acho que a gente traz uma racionalização muito maior do que é a vida e como a gente vai levando, empurrando com a barriga um dia. Só mais um dia, Isso, e né? uma racionalização saudável, né, Érica? Porque também Uhum. eu vejo assim que às vezes as pessoas racionalizam demais de uma forma assim desligada da intuição, né? Então a gente trazendo isso para o consciente, todas essas energias e conseguindo, como ela fala ali, distribuir, né? A gente consegue, como você falou, nadar na corrente, não contra ela, né? Então fica tudo muito pesado, né? A gente já tá lidando com tanta coisa aí no dia a dia, né? Outra coisa que eu achei muito interessante que ela fala é sobre a questão da criatividade, porque isso me incomodou por muito tempo, sabe? Aquela questão sobre ser criativo, mas ser criativo no nível produtivo, assim, daquele modelinho da Revolução Industrial, sabe? Produza tanto, 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 em tal intervalo de tempo, sabe? Tudo assim muito, muito mecânico, sem sentimento, sabe? E isso, tipo, eu não me achava uma pessoa criativa, porque eu achava que criar era uma coisa assim mirabolante, né? Daí a gente já fica é, pensando numa coisa assim super extravagante, né? Numas referências assim que estão além do que a gente precisa naquele momento, né? Como que ela fala, às vezes nem é você estar produzindo alguma coisa, mas resolvendo um probleminha ali no seu dia a dia, né? Cozinhando, né? Criar, o que é Exatamente. criar? Né? Eu tô A, ressignificando tanta coisa com essas leituras. É ótimo isso, né, Isa? Porque a criatividade ela é superestimada, né? Para a gente também que trabalha dentro desse ramo de criar coisas, né? E aí você exige essa criatividade É, como algo original também, né? Então essa coisa de vai cair do céu, algo que nunca foi feito antes. Então a gente atrela muito essa ideia de criatividade só a essa coisa, né? Ou então algo muito exclusivamente para artistas. Né? Então, é, quem não tem habilidades manuais não é criativo nunca, né? Quem não sabe escrever não é criativo nunca. E aí ela coloca algo muito bacana sobre isso, né? Que essa potência criativa, criadora, ela independe da pessoa que é amadora para quem já tem um talento desenvolvido, né? E, e a gente pode perceber como a gente lida com a criatividade diariamente, né? Resolvendo um problema, como você falou. Aí vai lá e inventa de fazer uma comida diferente. Você está exercitando a isso sua é criatividade criatividade, né? também, né? Acho que a E gente tem que aí, expandir mais o conceito da criatividade, exatamente. né? Escuta uma música e começa a dançar também. Você está usando essa energia criativa através do seu corpo, né? Então você se movimenta também, né? Aí você começa a experimentar o corpo de outras formas, né? Então a criatividade é muito além desse produto físico exclusivo e mirabolante e Ou do original, né? resultado Eu acho final também, né? Como ela fala ali, às vezes é nem o processo precisa. que é o mais importante, não é o resultado final. O resultado final é a consequência, né? Eu aprendi isso muito com aquela coisa que eu contei lá na comunidade da oficina. Eu contei que eu não conseguia, tipo, levar as minhas ideias para o mundo físico, trazer elas, tipo, manifestar, sabe? Eu não conseguia fazer isso, porque como eu disse, eu não me achava criativa. Eu achava que eu tinha que estar sempre fazendo uma coisa super foda. Senão não estava bom o suficiente, não tinha por que eu estar fazendo, sabe? E não é assim, a gente tem tanta crença, né, que limita a gente, não deixa a gente experimentar sequer, né? Exatamente, essa cobrança excessiva, né? Eu nunca tinha visto os potenciais de desenhar mandalas, né? Como elas são libertadoras. E para mim era algo assim que às vezes eu tentava rabiscar alguma coisa e ficava, não faz sentido isso, né?
E aí, depois, como a gente para ali e deixa fluir, às vezes você começa a fazer umas formas que não tem nada a ver, mas aquilo tá saindo, né? Isso tá fluindo de alguma forma. E o poder terapêutico que as mandalas trazem, elas são imensas. Eu descobri muito por acaso no Instagram, né? Aí tem uma pessoinha que é a Maia Juristic, eu acho. Ela ensina muitas coisas, ela tem um blog bem legal. E aí, para quem tiver interesse em começar a explorar uma terapia, né, uma meditação consciente também, é muito legal, um meio de externalizar isso. Qual que é a página dela? Eu vou mandar lá no grupo. Eu não Tá. tenho certeza sobre o que eu não tenho um sobrenome muito engraçado. Acho que é Tá. Juristic. Manda lá. Eu tava até pensando essa semana, falando que eu tava achando a minha mandala assim muito. Ela tava bonitinha, tava linda, maravilhosa, mas ela tava me dando muita pouca informação, sabe? Eu olhava para ela, eu não conseguia, assim, ter aquela visão do todo. Daí você me mandou aquela sua com todos aqueles símbolos e eu falei, é isso que falta, né? Colocar mais simbologia, né? A gente não precisa. Eu tenho às vezes muito na cabeça assim que tem que ser ou isso ou aquilo, só que não é. A gente pode juntar várias coisas, né? A gente pode experimentar, fazer uma baguncinha que seja, né? Porque eu acho que é A assim minha, que a gente experimenta as coisas, né? a minha mandala é totalmente bagunçada, mas é uma bagunça que eu entendo, né? Eu Uma acho que é bagunça isso que organizada. importa. É isso que E importa. Se faz aí, sentido pra você, tá perfeito. Sem né? porquê. Muito divertido. Eu achei muito interessante também, né, ela falando sobre esse aparato histórico, quando a Miranda coloca aqui de que as mulheres faziam, né, elas criavam essa questão da beleza nos produtos, né, não tem utilidade física nem usual, né, mas expressa beleza e divindade, né, então eu achei isso aqui tão rico, a gente poder exercer nossa criatividade através de coisas, né, à nossa volta. E que infelizmente isso foi perdido por um longo período, mas é um momento agora que as mulheres estão com muita força, né? Podendo trabalhar de novo, exercitar de novo esse poder criativo e vendo que muitos recursos esses que nós temos, eles são de extrema importância para a resolução de problemas, né? Ele não fica mais só atrelado a essa criatividade de utensílios, né? Mas também a criatividade expansiva para a criação, né, dentro da sociedade. Eu achei muito legal isso aqui. E aí não importa se ela é mãe, diretora de uma escola, de uma empresa, funcionária de um escritório, operária ou mulher sábia e curandeira. Todas essas funções são parte do ser mulher. E todas podem fazer o uso de suas energias cíclicas, né? Então, as nossas potencialidades, elas independem do cargo, da função que a gente ocupa. Tudo que a gente tem dentro de nós serve para o propósito, para o nosso serviço, né? Serviço de alma, nosso propósito. Então, é muito rico. Todas essas informações são muito consoladoras, inspiradoras, né? Porque elas trazem essa motivação para todas as mulheres, né? Para todas as energias femininas que habitam o mundo, né? Então isso é incrível e a gente pode despertar em qualquer momento, né? Então isso é o que me deixa mais contente, de tirar essa ideia de perda, né? Desse sentimento de perda que a gente viveu, de sofrimento, isso, mas de potencializar essa energia independente do que você faz, independente da sua idade, do seu estado de espírito, né? Então, é o que eu acho Acho mais que o rico. papel de vítima já deu, né? A gente, tipo, não é menosprezando todos os anos de repressão e de tantas até mortes que aconteceram, mas a gente já passou isso, a gente não precisa ficar remoendo e, como eu falei, assumindo esse papel de vítima para sempre, né? A gente tem que se desligar disso e passar para o próximo nível, né? Agora, eu sempre fico pensando no que eu quero ensinar para minha filha, sabe? O que eu quero passar para ela? Que tradições que eu
se eu tiver um menino, que tradições que eu vou querer passar pra ele, pensando nessas coisas, sabe? E é isso que me dá, assim, mais vontade, sabe? Mais que me dá acende aquele foguinho de pensar nisso, sabe? O que, que eu vou deixar para quem vai vir depois de mim, né? Será que é só isso que me apresentaram por aqui? Será que não tem mais nada, né, por trás? Então é isso que sabe que impulsiona, né? Acho que já deu de ficar se vitimando e chorando, né? Já É, o lance é honrar a nossa história, né? Chegamos até aqui aos trancos e barrancos, mas estamos aqui podendo fazer diferente, né? E o é isso aí. bacana de compreender isso é poder fazer essa diferença sem tanta dor e sofrimento, né? Como as nossas antepassadas, né? Então, eu acho que é importante, sim, a gente pensar no contexto histórico, compreender o que aconteceu, mas justamente se abstendo desse sentimento de vítima, né? De vitimização, e vendo o que nós podemos fazer agora. Isso é o mais importante, né? Para mim, essas leituras têm sido assim incríveis e como elas vão reverberando ao longo dos dias, né? E como a gente vai internalizando isso é mágico. Acho que essa É, é a palavra, né? é A Isabela hoje revolucionário. está bem quietinha, e a Raquel só eu tô tagarelando, cheguei atrasada e não para de falar. Capaz, fica à vontade. Isabel. Fala aí, Isabel. Né? Tava só absorvendo, assim, nossa, eu acho que tudo que vocês falaram foi bem válido. Eu ainda tô ressoando com a leitura de ontem, assim, que foi bem, né? E, nossa, achei que o que a Erika falou era justamente aquilo que eu iria falar, que foi uma das frases que marcou para mim, que é a parte dela, independente do que ela ocupa, né, do setor que ela ocupa ou do que ela faz, você continua sendo mulher. Você pode ser uma mulher dentro da sua casa, você ser a mulher, né, ou você pode estar num trabalho e você também ocupar a figura do feminino também, independente, né, isso não te faz mais ou menos, né, e essa questão também que vocês falaram, juntando, né, que a Erika falou, desses gatilhos de fuga, né, dessas coisas do medo. Ah, eu vou fazer, mas será que vai ficar bom? Ah, eu só vou fazer se for muito bom, né? Senão, senão não vou fazer. E daí, assim, reflete muito com essa questão da gente se permitir, né? Viver a experiência, ver o que a gente gosta, o que a gente não gosta, né? Para depois, pra gente não se, pra gente se permitir mesmo, né? Essa expressão das energias, eu acho que é muito isso. É. Eu vivi numa família bem machista. E eu me lembro, eu sou a filha mulher, né? Os outros são meninos. E mais velha. E eu fui a única que se formou na faculdade. Primeiro que começou a trabalhar por ser mais velha. E eu enfrentava o meu pai. Então, e aí eu tive filhos cedo, aquela coisa toda. E ele sempre dizia para mim que depois que eu tive a Pamela, que eu tinha que ficar em casa, o que que eu queria estudar, fazer para quê? Eu tinha que ficar em casa cuidando dos filhos. Ao ponto de uma vez de fazer uma proposta que eu tinha que ficar em casa cuidando da minha filha e do meu irmão mais novo, que a minha mãe então ia trabalhar, porque ela parou de trabalhar para cuidar de mim. Aí eu enfrentava e dizia assim, ué, parou, por que que você não podia dizer nada? Não é? E aí até que eu fui mudando o conceito dele e batendo de frente. Mas é interessante, por que que eu abordei isso? Porque, claro, coitado, ele também fez o melhor que ele pôde no entendimento dele, na época da criação dele, né? E aí, o que que eu venho, por que que eu trouxe esse caso? Porque a gente fica no subconsciente da gente com algumas coisas, né? E talvez nessas fases que a gente passe, dessas várias mulheres, da anciã, enfim, da feiticeira, chega um momento que a gente se cobra. Mas como assim? Naquele tempo eu era uma pessoa que produzia e agora eu tô. O que que aconteceu? Será que eu tô ficando fraca? Até então, na ignorância de não se autoconhecer, de não se conhecer os ciclos. Isso aconteceu comigo. E se acontece com todas as mulheres, né? Então eu estava comentando com a Isa ontem
o quanto é importante esse entendimento de todas nós. Hoje eu sou de uma geração, vocês são de outra geração, e a minha filha é de uma outra geração, né? E como é importante a gente compreender que existe isso, para que a gente não precise tanto se cobrar. Por exemplo, assim, como que o mês passado eu produzi tanto e nesse mês eu não estou produzindo, o que será que está acontecendo? Já aconteceu comigo de me perguntar, né? Ou de eu ser criativa num tempo e agora não vem a criatividade. Por que será que eu perdi essa habilidade, né? Então, assim, é interessante, é muito interessante a gente poder trabalhar, e como tu falou, Érica, de tu tá com 25 dias de mandala, olha, eu não tenho 2 dias de mandala, eu comecei. E eu acho hoje, para te ver como são etapas, tu disse assim, que tem várias cores e tal, eu já acho já colocar as cores e descrever difícil. Imagina, né? Então tudo é uma etapa. A gente compreendendo, acho que cada vez mais que a gente compreende, que a gente faz essa leitura, que a gente pode se gerenciar. Agora sabendo que a gente tem todas essas mulheres maravilhosas dentro da gente, se autogerenciar e podendo ajudar também outras pessoas, né? E se permitir também que, ó, se eu não tô hoje, não tô tão criativa, tô mais, sei lá, produtiva. Então isso é tão importante. Quando tu falou que fez 25 dias de mandala, eu ia até te perguntar como é, porque eu imagino que tu passou nessa fase que eu tô passando, no início de achar difícil de expressar, de colocar, e como é hoje tu visualizar a tua interpretação da mandala quase pronta. Nossa, esse processo é antigo, viu? Vou te falar que faltou motivação, autoconhecimento aí no começo. Eu já comecei essa mandala infinitas vezes, sabe? De começar e depois deixar para lá, fazer 3 dias, 5 dias. E para mim hoje eu vejo como uma vitória muito grande por conta de todo esse processo também que eu vim carregando ao longo desse tempo todo, né? Antes eu ficava muito nessa culpa aí, eu fiquei um dia, fiquei 2 dias sem fazer, não vou fazer mais. E aí, próximo mês eu tento de novo, próximo ciclo eu tento de novo. E às vezes ficava meses sem mexer nisso aí ia de novo, e ficava nessa, né? Porque eu também não estava priorizando isso, né? Era um interesse, mas de acordo com as minhas demandas, eu não estava vendo isso como essa prioridade, né? E aí, dentro desse período de quarentena, como a gente desacelera e para pensar, e teve esse momento de introspecção, eu tive acesso a informações e processos assim muito bacanas de olhar para dentro, de se conhecer. E para mim foi fazer sentido a mandala da forma como eu já vinha construindo, depois que eu comecei a entender as energias do Reiki, né? Que aí de estudar sobre o Reiki, esse tratamento de cura, de harmonização, né? E aí para mim fica mais fácil identificar, ainda não está totalmente, né? Tem muita coisa ainda para eu perceber, né? Ainda está num campo assim bem sutil ainda, mas eu já consigo identificar algumas coisas e encaixar onde é que essa energia, onde é que esse sentimento se adequa para mim, né? E aí a construção da minha mandala é em cima das energias do chakra e as potências de cada energia né, em cima do chakra. Aí tá, nos primeiros dias eu ainda não conseguia ver muito bem, né? É como eu falei, ao longo dos dias, alguns momentos a gente já sei isso aqui é um momento que vai encaixar em tal lugar, né? E aí é muito bacana ter essas percepções. E é algo tão simples, quando a gente se dedica e compreende, que você fica em estado de êxtase, né? Quando você vai lá e faz uma coisa, me dediquei o quê? 3 minutos, 5 minutos só para poder marcar, né? Enquanto no começo eu ficava um tempão sem saber o que eu faço em cada dia, né? Então, é muito bacana olhar também com carinho esses meus processos, essas minhas infinitos inícios, sabe? Porque esse processo de culpa
de incapacidade, já nutri demais. Eu acho que já tá bom, né? Chega. Vamos nutrir outras coisas. E às vezes teve, né? Eu fiquei 2 dias sem marcar também. E aí também eu marquei o que eu lembrava e tá tudo bem, né? Não fiquei mais nutrindo esse sentimento poxa, eu não parei para fazer, e aí vem a cobrança, aí vem a culpa, e vem isso e aquilo, aí também é um meio também da gente ir se libertando aos poucos disso. E cada pouquinho é uma vitória, sabe? Eu acho que o mais importante de tudo, de todo esse processo, é a gente viver e reverenciar mesmo como vitória cada pequena ação, né? E a gente potencializa tantas dificuldades, tantos os defeitos, e quando a gente acerta e faz uma coisa, é só, não fez mais que obrigação, né? E não é assim, é vitória também, né? Tem que comemorar. Tem que comemorar tudo, desde a coisinha mais pequena que você percebe, comemora do teu jeito, seja, sei lá, tomando banho mais demorado ou bebendo um vinho, sei lá. Dá um jeito de comemorar, porque isso parece que te impulsiona, sabe? Te dá mais vontade de continuar e de continuar tentando, sabe? Como a Erika falou, mesmo que às vezes você não dê continuidade assiduamente, sabe? Teve uma vez que eu fiquei 10 dias sem conseguir registrar, sabe? Porque não, sei lá, não consegui. Aí peguei, continuei, né? Claro que não vai ficar aquela coisa super clara, né? Mas continuei o processo. Não dá pra gente se prender a cada pedrinha que aparecer no caminho, a gente se prender a isso. Então a gente não vai a lugar nenhum, né? Como a Erika fala. Aí vai chegar o próximo, você vai falar, ah, não, deixa para outro ciclo. Vai chegar o próximo ciclo, vai acontecer mais alguma coisinha, você não vai conseguir encarar, né? E assim vai. É uma bola de neve, né? Então tem que comemorar tudo, comemora, porque isso faz a gente ter força, né? De continuar e de seguir em frente. É um Eu comemoro foguinho, tudo por aqui. Isa. É. É um foguinho para Tem manter um o texto caldeirão também. aceso. Isso, Tem é um um texto foguinho. também que ele fala da felicidade, assim, que não é você ter ausência de problemas e tudo mais, é você encontrar justamente isso, Érica. Às vezes a gente fica, ainda mais nessa situação, né, que o país está passando, a gente fica naquela tendência de olhar para o negativo, 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 e às vezes uma coisinha boa que acontece, a gente não valoriza, sabe? Daí, assim, que a felicidade é nas pequenas coisas só, não só nas grandes também, mas não só nas grandes, né? Nas pequenininhas mesmo, né? Então, Simples, assim, né? Às vezes a gente fica é, esperando comemorar uma coisa super elaborada, super foda. Claro, é gostoso também, né? Mas as pequenas uhum, coisas também têm lá o seu valor, né? E se a gente juntar elas, ao tanto de felicidade que elas não trazem, né? Então, sempre, comemorar sempre. Ah, Eu vou compartilhar uma coisa com vocês, que a minha primeira infância, assim, foi mais perto da minha avó, porque a mamãe trabalhava demais, né? Mamãe é que nem a Raquel, não parou de trabalhar, não. Vai trabalhar. E aí, todas essas manias que velho gosta, eu gosto, sabe? Tomar chá, de tomar caldinho, mingau, essas coisas, né? E para mim, toda vez que eu tomo alguma coisa assim, me vem essa sensação, esse sentimento de vó, né? De acalanto, do quentinho que preenche, né? Então, às vezes, até o fato da gente tomar um café, um chá, tomar uma sopinha, né? Já é uma coisa assim também para a gente olhar com mais carinho, de ser um acalanto, assim, é uma comemoração também, né? O fato, como você falou, de tomar um banho, fazer uma limpeza no rosto, é, é autocuidado que a gente não valoriza, né? E também às vezes se cobra, né? Por não fazer também, né? Então é. faz quando tá afim. Às vezes tá ali no ócio, bora levantar aqui, vamos fazer uma coisa, Isso também é importante, né? Quem que não gosta né? de um dia de preguiça, né? Ou de um tempinho de preguiça, só estirado na cama, pelada, sem nada, né? Fazendo nada. O que tem? Frio. Isso é bom! É, quando não tá frio, né?
Mas isso é tão bom e às vezes a gente fica esperando fazer uma coisa, tipo, muito significante para merecer isso, tá? Eu tenho muito ainda isso comigo, que, meu Deus, se eu não terminar a minha semana com tudo que eu fiz certinho, eu não vou poder parar e assistir um filme, ou não vou ter vontade de me cuidar, de fazer alguma coisa para mim. E não é assim, a gente não precisa merecer isso. A gente tem que incluir isso na nossa rotina como um momento sagrado, né? Porque a gente precisa se nutrir, né? Não são só as coisas que precisam de nutrição, a gente também precisa de cuidado, né? E isso tudo que a gente está fazendo aqui, eu vejo como um ato de autocuidado, né? Autoconhecimento é autocuidado. A gente está buscando, está tentando aprender, compreender, é um ato de autocuidado, né? Isso é muito importante. Eu fico muito feliz de ser, olha, se eu vim aqui um dia e tiver uma de vocês aqui comigo, para mim já valeu um dia, sabe? Não, como a gente fala, a gente não precisa esperar uma coisa super foda, 1 milhão de pessoas, não precisa disso, né? Se for só eu aqui também e pegar o livro e abrir o livro e precisar ler alguma coisa, já vale, né? Não precisa esperar uma grande coisa. Eu fico Sim, muito feliz. isso é importante. A gente, toda essa mudança, esse autoconhecimento, esse autovalor que vocês falam, isso é importante para gente. Por exemplo, assim, que nem a Érica falou que conviveu mais com a avó, né? Eu, eu sempre trabalhei desde cedo, desde 13 anos. Então, sempre foi aquela Mulher Maravilha, que bota a capa, sai, resolve tudo, muito agitada no meu dia a dia. E agora, com essa quarentena, depois de longos anos, e sempre estudei, fiz curso, fiz tudo que tu pode imaginar, não sei como que eu arrumava tempo. E aí, a minha filha foi embora, quando eu vim morar aqui. E no primeiro ano eu me culpei muito. Nossa, que mãe eu fui. Fui uma mãe ausente. Agora minha filha pega e vira as costas. Nossa, acordar esse cordão umbilical, então. E aí eu fiz, daí continuei estudando aqui, trabalhando e tal, tocando a vida, tenho meu filho mais novo. E aí essa quarentena tinha vários projetos. E de repente aconteceu isso tudo, né? Que a gente não tem como. Aí caiu a ficha. Aí no começo eu digo, meu Deus, e agora? O que faz com uma pessoa agitada, que corria, que dançava, que fazia, não sei o quê? Engordei, fiz um monte de coisa. Aí eu pensei, não, só um pouquinho. Eu tenho dificuldades, então vamos enfrentar as dificuldades. Uma delas é estar aqui, né? Esse negócio de, apesar de saber ler e-mail, mandar e-mail, fazer planilha de Excel, aquela coisa toda, esse certo bloqueio com aparecer no Zoom, fazer não era comigo. Eu digo, mas eu vou ter que fazer. Vou ter que me autoconhecer. Como é que eu posso ajudar uma pessoa sem me autoconhecer, né? Então, se tem muitas pessoas reclamando da quarentena, eu não posso reclamar, porque eu estou fazendo o meu melhor, me reinventando, me redescobrindo, para poder sair dessa com mais força, né? Que eu possa também ajudar, talvez a minha filha, talvez a minha mãe, sei lá, qualquer pessoa que eu puder ajudar também, além de mim, que que já passaram pelas mesmas coisas que eu, já é um avanço, né? Então, é maravilhoso, assim. E estou fazendo essas coisas, Érica. Estou tomando um chá. Eu faço só para mim, porque não tem ninguém que vem na minha casa, nem amigos. Eu boto uma xicrinha bonitinha, aquela coisinha, boto uma sopinha e curto meu vinho, as minhas coisinhas, meu chazinho. E é assim que eu estou fazendo. E aí, isso eu nunca fiz, então eu estou fazendo agora. E tá super maravilhoso, eu não posso me queixar, sabe? Então é isso, quando eu vou de noite, né? Se a gente não tem um dia corrido, que às vezes eu saio para trabalhar, apesar de estar no lockdown, eu saio. E aí o que acontece? Não tive tempo o dia todo, às vezes nem para me alimentar direito. De noite eu tomo um banho, gurias. Parece que eu vou para uma festa. Eu fico toda besuntada de creme, de coisa. Perfume para dormir, perfume para acordar.
assim que eu faço. Mas tá certa. Sim, sabe? Não Eu precisa fazer pelos outros, né? É é isso que por que mim. eu acho. É por você. Né? Às vezes a gente fica falando, será que eu vou conseguir tocar isso, é, tocar alguém com isso tudo? É só pelo fato de você estar se curando, se buscando, já é mais do que suficiente, né? É É isso. muito Eu dei bom. o meu filho fez aniversário mês passado, eu dei o primeiro perfume dele. E ele disse que ele não vai usar. Pra quê se eu não vou sair? Eu digo, pra ti? Com certeza, Não sai, por que que eu vou? com Eu digo, eu certeza, uso, quem não gosta. eu vou sair, eu vou usar. Tá No bom, tá começo bom. da quarentena, foi aquela história do pijama por aqui, sabe? Eu andava que nem um jeca tatu. E aquilo começou assim, começou a mexer com a autoestima, sabe? Porque eu passava pelo espelho e via aquela coisa lá, né? Que parecia um bichinho. Não, gente, vamos se arrumar, né? Não precisa se arrumar para os outros, né? Vamos colocar uma roupa bonita, né? Vamos se pentear, né? Sair da caverna. E, nossa, o que ela fala nesse livro de usar a roupa e o nosso corpo como uma expressão disso tudo, eu acho maravilhoso, porque é isso, a partir do momento que a gente começa a se expressar não para os outros, não só para os outros, mas para nós mesmos, tudo parece que fica melhor, a gente se sente melhor, né? É aquela questão de trazer tudo isso pro consciente, né? Eu comecei essa semana a fazer com o Gustavo aquele curso que você me mandou, Érica, da Thaís, sobre conceitos básicos do Tantra. Nossa, maravilhoso! Era tudo que eu estava precisando ouvir, sabe? Que é essa questão do viver o presente, sabe? De você estar ali e não ficar pensando no próximo ciclo, como vai ser o próximo ciclo, ou como que eu vou fazer, o que que eu vou fazer quando eu chegar lá na fase da feiticeira, no pré-menstrual. Não precisa, gente. Vamos, né, viver o momento, se perceber, né, tentar trazer tudo o que está acontecendo essas energias nossas pro consciente, mas no momento, né? Não precisa querer apressar as coisas, né? Vamos viver o presente. Foi maravilhoso aquela. Tem que terminar, inclusive, hoje. Acho que até hoje que ela deixa tudo disponível, então eu vou não conseguir ver tudo, vou baixar tudo lá do YouTube. Aí eu consigo fazer durante a semana. Mas é isso. E aí, Bela? A Bela já tá com sono, né, Bela? Estou refletindo aqui, mas é isso mesmo. É o autocuidado, é tudo, né? Porque, assim. E essas são, na verdade, uma das coisas que eu comecei a fazer de uns tempos pra cá. É isso, até assim, hoje não aconteceu uma coisa, por exemplo, material para eu comemorar, mas eu vou, assim, aproveitar mesmo assim, passar um creme cheiroso, tomar aquele banhão de 1000 anos né, passar um hidratante cheiroso, dependendo se eu vou sair, se eu vou dormir. E é o autocuidado, né, você com você mesmo, senão, né, eu acho que isso também gera energias criativas, sabe? Com Quando certeza. você tá equilibrada, quando você tá, né, você fica até mais renovada para recomeçar o teu dia, ou para você ir dormir, você vai dormir bem, assim, relaxada. Então, assim, isso tudo gera muita coisa, né? E eu acho que essas coisas que a gente tem, né, que você fala também, Isa, da autocobrança, e da gente já colocar uma atenção quando vai fazer as coisas, aí quando a gente tá meio que assim, bem, meio que desencanada, parece que coisa flui, sabe? Assim, é bem isso. E também o que a Raquel falou, quando ela falou assim, no começo eu não queria aparecer muito aqui, eu era bem uma dessas, assim, que eu falei assim, nossa, que eu sou mais assim, de observar e tudo mais. Eu falei assim, nossa, eu vou me expor aqui, dar a minha cara, falar mesmo minha opinião. Mas eu acho que é bom, assim, acho que a gente começa a mudar alguns conceitos nossos, sabe? Assim, Sair da algumas zona de opiniões. conforto, né? A gente tem Sai da medo de zona de conforto. deixar o confortável, né? Mas
é preciso, senão a gente tem uma frase, acho que é de Coisa Mais Linda, que a Teresa fala para Malu que o conforto, né? O conforto que ela fala. Ela. Deixa eu achar aqui que eu até salvei. Eu já vi tudo. Eu sou Já viciada em. viu? É maravilhosa essa série, né? Eu amo essa série. Eu amo essa série, assim. Igual quando ela fala também, ah, se os nossos sonhos não causam medo, se não dá aquele friozinho na barriga, Sim, aquela coisa assim, né? É bom, às vezes, ter esse friozinho, porque eu acho que é o friozinho na barriga, aquele medinho, assim, que faz a gente ir pra frente, faz a gente, é o que, nossa, é o que move, né? A energia que é, move a gente. É ir atrás do que a gente quer, né? Senão a gente fica parado, estagnado, a gente impede de viver, de, né, é. de curtir os momentos aí. Acomodada é a palavra. Exatamente. Ela fala, acho que agora eu tô me sentindo segura, acomodada. E daí a Teresa fala pra ela, cuidado, hein? Não há nada mais perigoso para uma mulher do que a comodidade. Isso, é verdade. Achei maravilhosa, gente. A sacada dessa série é incrível. Eu Mas gosto é muito. isso. Então não nos acomodemos. Né? É verdade, por isso a gente tem que correr atrás das coisas que a gente gosta, que a gente sonha, que a gente quer, o que a gente quer deixar para as pessoas que a gente ama, né? Qual é o legado? É, isso. Qual é o legado, né? Se eu tivesse que partir hoje, o que que eu quero deixar, né? É Então, porque senão não preenche, né? Não dá aquele, assim, não parece que se a gente não faz, ou se a gente não vai atrás do que a gente quer, não dá aquele preenchimento, assim, da alma, assim, do coração mesmo. Você ir atrás do que você quer, ou você fazer o que você gosta, parece que não preenche, sabe? Parece que a gente tá sempre meio que incompleto, aí parece que nada caminha bem dentro, fora, sabe? Parece que as coisas ficam meio. Parece que É, a engrenagem não gira, é. sabe? É bem energia, isso. né? E É a isso gente aí. acaba levando Exatamente. isso para um lado negativo, né? O que ela fala no começo do texto, que se a mulher tem necessidade de se sentir conectada à sua natureza. E se ela não trabalhar em prol disso, né, se essa necessidade for ignorada, ela pode acabar se expressando da forma errada, né? Então, nada mais justo com nós mesmos do que estar usando essas energias todas da forma correta, né? E só tem um jeito de conseguir isso, que é se lapidando, se autoconhecendo. Não tem outro jeito. E não tem receitinha de bolo também, né? Ninguém pode fazer isso por nós. É nós por nós mesmos, né? É verdade, não tem receitinha de bolo, mas tem orientações e indicações, né? Então Com achei bacana certeza. que o que a Isa já faz, uma coisa que eu não consigo ainda, é de se organizar dentro do ciclo, né? Potencializando as energias de cada fase. É, eu vou chegar lá, eu quero ainda, Vai, né? com E o bacana é certeza. que no livro ela já nos auxilia nessas energias potencializadoras, né? Então a gente pode começar a pensar em distribuir, ao invés de a gente pensar no que eu vou fazer amanhã, no que eu vou fazer na semana, de como a gente pode fazer isso dentro do ciclo, né? Então eu espero chegar lá assim com bem tranquilidade, Sim, com com bastante muita calma. leveza e conseguir me organizar. É, na verdade, é que eu comecei a fazer isso muito agora, tipo, durante as nossas leituras que eu comecei a fazer isso, sabe? E tem muita coisa ainda que eu não sei como fazer. Por exemplo, eu planejei essa semana hoje, no domingo eu gosto de planejar a semana. E daí teve muitos dias que ficou lacunas porque eu não sei exatamente o que eu vou fazer. Então eu só coloquei lá um despejo, né, que eu gosto de fazer para não deixar as coisas soltas na cabeça, né? E vou encaixando ao longo da semana, no que precisar mudar, vai ser mudado. E aquela coisa, não consegui fazer, tô nem aí, sem culpa, próximo dia. Não precisa, não precisa, né, desse sentimento de culpa de não conseguir fazer, né? Acho que isso tudo é para ser um mapa, né? É um guia, não é para a gente se sentir ainda mais pressionado, né? Não precisa disso, né? Senão
se for para ser só mais uma coisa para a gente se apressar e se atropelar, não serve. Né? Então vamos com calma. Aos pouquinhos a gente chega lá. Tá bom? Leris, acho que vamos encerrar por aqui, que eu tenho que ir lá ver a mãezinha que está me esperando do café. Se eu não vou ver ela pelo menos uma vez na semana, eu levo bronca. Ela fala, o quê? Você não veio aqui me ver? Daí faz aquela chantagem emocional, tá? Então eu tenho que ir lá ver ela. Tá bom? Leris, muito Então, tá obrigada. bom, muito obrigada. Obrigada, Beijo, uma ótima vamos se semana. falando. Boa semana pra vocês também. Se cuidem. Obrigada. Até. Um beijo, boa Um beijo. noite. Boa noite.